Então nós já vimos o que é eleição, nós já vimos as 5 vertentes básicas da eleição, ou 5 tipos básicos de eleição, e agora nós vamos ver as bênçãos da eleição. O nosso texto base hoje é Efésios, capítulo 1, versículo 3, um texto conhecido nosso. Paulo vai dizer: bendito o Deus e Pai, Efésios 1, 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu plenamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Que Deus nos abençoe. Irmãos, o texto não é difícil de entender, esse texto, facinho. Olha para o verso 3, ele diz: bendito. Bendito é uma expressão de louvor, de elogio. Então o apóstolo Paulo aqui começa elogiando o Senhor, dizendo que ele é bendito. Uma lição para nós: use essa palavra nas suas orações. Bendito o Senhor. E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está falando da economia da Trindade, a função de cada um na criação, e diz que o Pai é quem tem nos abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Aqui ele exclui bênçãos materiais. Paulo está tratando exclusivamente das bênçãos espirituais que nos foram dadas em Cristo, e essas bênçãos foram dadas nas regiões o quê? Celestiais. Por que ele fala dessa expressão, regiões celestiais? É um lugar onde Deus tem total domínio. Ele está falando dessa totalidade de domínio do Senhor. Não que Deus não tenha domínio sobre a terra, mas essas regiões celestes é onde brilha a soberania e a pessoa de Deus. Deus está lá. Só lembrar, de Isaías com relação aos serafins diante do Senhor. E aí ele vai dizer como nos escolheu nele. Então, assim como Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, e uma dessas bênçãos é a eleição. E a eleição também, ela tem outras bênçãos subsequentes. Então, quando ele vai dizer que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, lembra do que eu falei? Reunião da Tríade Santa para a decisão de todas as coisas, desde a entrada do pecado até a morte sacrificial, expiatória e vicária do Senhor Jesus Cristo por nós. Notem o que ele diz, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Para quê? O texto responde: para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis é uma palavra que lhe faz pensar numa panela sem cabo. Sabe aquela panela difícil de pegar? Significa que o crente, a vida dele tem que ser tão aberta que ninguém tem com o que acusar de alguma coisa. Mas para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então o crente, ele é santo, ele é irrepreensível, ele não tem pecado diante de Deus. Tem diante dos homens. Só para que vocês entendam essa questão. Lembra lá da instituição da Páscoa? O cordeiro é morto, o sangue é aspergido, no umbral da porta. Notem, quem está dentro da casa, esse filho mais velho, que ele recebe essa graça por imputação, Deus não imputa pecado sobre ele. Não significa que ele não tenha, ele está lá dentro da casa, ele é pecador. Mas quando Deus olha para aquela casa, o que ele viu? Ele viu o sangue. E o sangue que foi aspergido no umbral da porta, simbolicamente, é o mesmo sangue de Cristo que foi aspergido sobre as nossas vidas. Davi diz: bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. Então os nossos pecados foram cobertos pelo sangue do Senhor. Então, quando Deus olha, ele nos vê santos e irrepreensíveis.
por causa do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo vai dizer, por isso que houve o que? A remoção, os pecados foram retirados da presença de Deus. Deus pegou esses pecados e jogou para o mar do esquecimento. Então, dentro dessa questão da bênção da eleição, a primeira bênção que nós vamos perceber e ver aqui é a justificação. A justificação é um ato judicial, no qual Deus, com base no sacrifício de Cristo, declara o pecador perdoado e justificado. Então, a cena é de um tribunal. Deus é o justo juiz, nós os réus, condenados pelo pecado. Então presta atenção, já nascemos mortos em delitos e pecados, condenados por natureza, filhos da ira, como os demais. Se fôssemos julgados naturalmente, seríamos o quê? Condenados. Mas Deus, que é rico em amor, Ele providenciou uma saída, e essa saída é a vinda e morte do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. O sangue derramado, ele é aplicado sobre as nossas vidas, e mediante isso foi pago uma dívida. Lembra? Lá no final está consumado, está pago, lá na cruz, acabou. Nós não precisamos fazer mais absolutamente nada para sermos salvos. Você não precisa pagar promessa, você não precisa comprar pedaço de terra no céu, você não precisa fazer sacrifício fora do normal, você não precisa fazer nada ordinário, nem muito menos extraordinário, que não é a capacidade sua. Você não precisa fazer mais nada. Cristo fez tudo que era suficiente para que recebêssemos esse perdão. Ele é imputado, é colocado imputado na nossa vida, é colocado na nossa conta, tá? Então, com base no sacrifício de Cristo, Cristo morreu em nosso lugar. Deus pegou o sangue dele, cobriu os nossos pecados, e agora, quando Ele olha para nós, Ele não vê mais pecado. Nós fomos declarados justos. Então, diante dele, santos e irrepreensíveis. Diante do mundo, falhos, sem nenhum problema. Por que ainda somos falhos diante do mundo? Porque o projeto de Deus é que aconteça um dia o arrebatamento. E no arrebatamento nós teremos os nossos corpos transformados, o velho homem ele é retirado, e vai prevalecer apenas o novo homem recriado para a glória de Deus, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a justificação é um ato judicial. O juiz declara o pecador perdoado e justificado, sem defeito moral ou mácula, mediante a morte de Cristo. Ele é um ser espiritual limpo diante de Deus. E esse pacote da salvação ele é completo. Lembra de Romanos 8, 33 a 34? Tá? Lembra aí, o que ele vai dizer? Romanos 8, 33, o que diz? Já começa lá no partido 30, né? Mas lê apenas o 8, 33 a 34. Vai achar aí, lê aí, por favor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem os condenará? É Cristo Jesus. É Cristo Jesus quem morreu. Quem ressuscitou. E ressuscitou. O qual está à direita de Deus E intercede por nós. Então, nós somos declarados justos. E pelo fato de ser declarado justo, pelo fato de não ter mais a condenação contra nós, é que Paulo faz essa pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E aqui é uma referência direta para o inimigo. Paulo está perguntando para o inimigo: quem é que vai intentar acusação contra o povo de Deus, contra os eleitos de Deus? Por quê? Porque um dos significados da palavra Satanás, diabo, é que ele é o nosso acusador. Então, quando Cristo morre e esse sangue é imputado sobre as nossas vidas, nós somos declarados justos, não tem mais condenação sobre nós. Romanos 8:1. Nós estamos em paz com Deus. Romanos 5:1. Então, o inimigo, ou quem quer que seja, não pode mais trazer qualquer acusação contra nós. Nenhuma condenação há. Quem é que vai nos acusar diante de Deus? Porque aí Paulo coloca Cristo ao lado do Pai.
E quando alguém vai chegar lá e vai dizer, olha, mas fulano aí, né, fez isso, isso e isso, aí Jesus vai dizer, ó, pai, mas aqui é a marca das minhas mãos, tá? O meu sangue foi derramado por ele, o Senhor imputou o meu sangue sobre a vida dele, e ele está limpo, perdoado, acabou. Então, a justificação, ela remove a culpa e a penalidade do pecado, ela remove. Foi-nos feita uma redenção, foi efetuada uma compra, foi efetuado uma limpeza espiritual, houve um novo nascimento, é uma nova criatura. Eu não sei por que nós não temos essa capacidade de perceber quem nós éramos e quem nós somos hoje, mas nós não colocamos isso na balança. Mas pare um dia para pensar e coloque na balança o tipo de vida que você tinha antes, e coloque na balança o tipo de vida que você tem agora. Olhe para sua mente, pense o que era um sujeito, um pecador condenado, sem esperança nenhuma diante de Deus, e pense agora no que é um pecador regenerado, nascido de novo, habitado pelo Espírito Santo. Gente que agora busca viver para agradar a Deus, não mais para agradar a si mesmo. Então, a justificação, ela remove essa culpa e essa penalidade do pecado diante de Deus. Se ela remove a culpa e o pecado diante de Deus, deve remover da nossa mente também. Nós não podemos ter nada que nos acuse. Preste atenção, diante de Deus, quem tentará acusação? Ninguém. Então a mesma coisa na nossa mente. Viva como perdoado, viva como alguém lavado, regenerado pelo sangue de Cristo. Vai haver escorregões nessa vida? Vai haver dificuldade? Vai, mas não tire os olhos do Senhor. Viva olhando para Ele como autor e consumador da fé. Os grandes homens de Deus, todos eles tiveram suas falhas, seus problemas e continuaram firmes. Observem quantas dificuldades nós vemos na vida de um homem chamado apóstolo Paulo. E aí no final ele diz assim: combati o bom combate. Que combate que ele está falando? Combate também diz respeito a essas lutas que nós temos com relação à carne, às nossas falhas. Observem que esse mesmo homem que completa a carreira, em Romanos no capítulo 7, ele diz assim: olha, o bem que eu quero fazer, não consigo. As coisas certas eu tenho vontade de fazer, mas eu acabo fazendo algumas coisas erradas. Esse homem, ele se coloca diante de todos nós como um pecador assim mais destacado. Eu sou o maior dos pecadores, tá? Então, esse mesmo homem que vai nos ensinar sobre a justificação. A justificação remove, tira a pena, não há mais nenhuma acusação, não há mais nada contra nós. A justificação, ela garante o direito de adoção eterna diante de Deus. Nós fomos adotados, Deus nos adotou. E quando eu já expliquei isso para vocês aqui, eu quero voltar atrás para lembrar de novo. E quando Paulo fala de adoção, ele tem em mente o sistema romano, na lei romana de adoção. Ele está escrevendo aos romanos, no capítulo 8, para os romanos, igreja em Roma. E essa igreja, ela sabia como funcionava o sistema de adoção no Império Romano. E eu já falei para vocês, quando um pai romano adotava um filho, ele poderia rejeitar o biológico, mas o adotado não, de maneira nenhuma. Então o que Paulo está falando de segurança eterna, de salvação? Eu tenho pena, irmão, de, líderes e até de alguns crentes por aí que acreditam em perda de salvação. Eles nunca entenderam a profundidade da teologia, eles nunca entenderam o que a Bíblia fala sobre justificação, eles nunca entenderam a fundo o que é a adoção, eles menosprezam o sacrifício de Cristo, eles diminuem o poder do sangue de Cristo, porque Cristo morre, mas o sangue dele é aplicado na sua vida, mas se você pecar de novo, você volta a um estado de condenação. Então, o sangue de Cristo vale muito pouco. Mas não, nas Escrituras, o sangue de Cristo garante o quê? A remoção dos nossos pecados, garante a limpeza, garante vida eterna. Foi suficiente, não precisa de mais nada. Eu lamento muito, porque quem pensa assim, e aí, principalmente o pessoal das Assembleias de Deus aí, eles estão atrás de salvação pelas obras.
tá? É muito parecido com os adventistas. Olha só, Cristo morreu na cruz realmente, tá? Foi o Senhor Jesus, mas se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Se você comer carne de porco, você perde a salvação. É a mesma coisa, né? Olha, Cristo morreu, o sangue dele foi aplicado, mas se você pecar, se você cometer qualquer erro, você perde tudo isso, e não é isso que a Bíblia diz. Paulo está falando de uma segurança eterna, adotados. Deus não volta atrás, Deus é imutável, tá? Então, garante o direito de adoção. Nós fomos adotados, nosso nome foi escrito lá, né, no livro da vida, desde a fundação do mundo. E aí, se Deus não volta atrás, Ele não apaga. Além disso, nós recebemos uma herança como filhos de Deus, né? Uma herança em Cristo Jesus. Nós não fomos eleitos para sermos deixados para trás. Pode passar. A justificação, ótimo, ela deu-se no tribunal divino. Presta atenção, tem um tribunal e isso acontece fora do nosso corpo. É bom lembrar isso, tá? Isso aconteceu antes da fundação do mundo. O sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 19 e 20. Então isso aconteceu fora do nosso corpo. Nós nem existíamos ainda. E quando acontece fora do nosso corpo, não pode então atingir, mudar interiormente, gradativamente, embora isso afete a nossa existência. E aqui nós vamos ter que pensar uma coisa: no momento em que somos declarados justos diante de Deus, nós vamos ter que iniciar um processo chamado santificação progressiva. É o próximo quadro, é o próximo ponto que nós vamos abordar no próximo domingo. Mas é necessário entender isso, tá? Que a justificação, ela aconteceu apenas uma vez, ela não se repete. Foi fora do corpo. Não acontece, é diferente da santificação progressiva. A santificação progressiva eu trabalho com ela diariamente, mas a justificação aconteceu uma vez só, uma sentença dada no tribunal de Deus, e ela não se repete, ela não é um processo. A justificação não é um processo, a justificação é um axioma, é uma sentença. Deus já declarou justo e acabou-se. É uma determinação instantânea e completa para sempre, não muda. A justificação prova que a doutrina da perda da salvação ensinada pelos pentecostais, ela é falsa, não passa de uma teoria sem consistência nas escrituras. Justificar é prerrogativa de Deus, é prerrogativa divina, é Ele quem determina. A condenação do pecador resulta da transgressão das suas leis. Claro, o pecado é a transgressão da lei. Logo, só Deus pode o quê? Justificar e declarar o pecador justo. Então, isso é bom nós eternizarmos no nosso ser. Essa justificação, então, é uma atribuição divina, só Ele pode fazer. Ele nos justifica mediante o sacrifício de Cristo. A condenação nossa, ela resultou na transgressão da lei, na herança pecaminosa que herdamos de Adão. Pecamos contra o Senhor. Então, se nós pecamos contra o Senhor, lembra do Salmo 51, Davi? Eu pequei contra ti, e contra ti o quê? Somente. Então, pecamos contra o Senhor. Se nós pecamos contra o Senhor, só o Senhor pode nos declarar justo. E Ele faz isso baseado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Pode passar. Existe uma necessidade humana de justificação. O ser humano necessita dessa justificação. Por quê? Porque a maior necessidade do homem não é dinheiro. Muita gente pode viver sem dinheiro. Saúde, alguns aí não têm uma saúde perfeita, como é a maioria do nosso caso aqui, mas podemos sobreviver. A maior necessidade do homem não é poder. Estava falando aqui na mesa agora há pouco, né, que o tal do Charles aí, ele sempre falou a vida toda que ele não ia assumir o reinado, que ele ia passar para o filho. Mas parece que ele gostou da coroa, parece que ele gostou do negócio lá, né? Eu não assisti aquele negócio lá, que vai adiantar eu ficar assistindo coroação de um cara que não tem nada a ver com a vida dele. Mas eu leio as notícias.
E lendo as notícias, né, agora ele não só sentou no trono, botou a coroa, vestiu a roupa e ainda disse que a consorte lá, né, e aí o Moisés pergunta: o que significa consorte? Significa que ela não é com azar, né, é consorte mesmo. Então a consorte foi declarada rainha, por aí vai. Então se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Diante do poder você vê o que essa pessoa é capaz de fazer, né? Por causa do poder que nosso país está na situação que está, gente querendo ter poder maior do que lhe é atribuído, né? Então o ser humano não precisa de dinheiro, não precisa de saúde, não precisa de poder. Isso não é o bem maior do ser humano. Claro que nós precisamos, mas não é a maior necessidade. Todas as vezes que falam em dinheiro, eu só lembro do Jonas, quando nós fomos comprar um peixe lá na Seara, né? E o cara deu aquele lance lá no meio do rio, vem trazendo aquele peixe vivinho assim para nós, e ele pergunta: querido, como você está de dinheiro? Eu disse: nunca estive bem, mas Deus sempre abençoou e tem dado para o gasto até aqui, né? Nunca estive bem. Então a gente não precisa ter dinheiro para esbanjar, né? Saúde, poder, mas nós precisamos da salvação da nossa alma. A maior tragédia da humanidade é viver distante de Deus, na condição de um pecador condenado, debaixo da ira divina. Essa é a maior tragédia da humanidade. Esse é o maior problema que o ser humano pode viver. O pecado, ele separa o homem de Deus, ele rebaixa o inferno, ele o faz andar em estado de culpa 24 horas por dia. Portanto, o pecado é o maior mal da humanidade. O homem necessita de justificação, pois não pode livrar-se do pecado, não pode salvar a si mesmo, não tem como se livrar da natureza pecaminosa e deixar a condição de condenado, de filho da ira, por ele mesmo. A justificação, pode passar, ela é pela graça de Deus, não é por mérito humano. O mérito nós recebemos de Cristo. Se a justificação não vem pelas obras, fica estabelecido o fato de que ela é algo que Deus concede aos homens. Portanto, a justificação é pela graça, por meio da fé, que é dom de Deus, e não é do homem. Romanos 3:24. A justificação é pela graça mediante a fé. Isso é uma sentença, isso é algo que todos nós precisamos entender. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, no versículo 2, ele estabelece um contraste entre as obras da lei e a fé em Cristo. Ele faz uma pergunta, né? Porventura vocês foram salvos, né, pela fé em Cristo ou pelas obras da lei? Ele está falando para uma igreja que estava querendo voltar à vida antiga, né? E aí Paulo estabelece como verdade do Evangelho que a justificação é mediante a fé em Cristo. Pelas obras da lei, ninguém vai ser justificado, não podem conceder ao pecador nenhuma justiça, de maneira nenhuma. As obras não justificam. Pode passar. Não somos salvos, nós somos salvos pela fé. Isso está errado, quando o sujeito fez, devia estar dormindo. Então ele escreve preparando feijão, né? A salvação é pela graça por meio da fé. Essa fé, ela não é do homem, e a fé, ela não vem antes da nossa decisão, entenda isso. Por quê? Porque se nós estamos mortos em delitos e pecado, né, a fé não pode vir antes da graça. A graça, ela vem primeiro. Fomos salvos pela graça por meio da fé. Preste atenção que tem gente que confunde as coisas, tá? Quando eu digo que a salvação é pela fé, essa justificação é pela fé, eu não estou dizendo que isso vem do homem, porque Paulo deixa claro que isso é dom de Deus. Então, ser humano morto em delitos e pecados, Deus, por sua graça, né, envia o Espírito Santo regenera, e quando esse homem nasce de novo, ele ouve o Evangelho, ele recebe fé para crer. Então a graça primeiro, tá? Arrependimento e fé depois. E a fé, ela não é a causa meritória. A fé é o meio pelo qual nós somos justificados, é um meio que Deus usa, não é mérito nosso. Recebemos a justificação pela fé, que é dom ou presente de Deus. Entenda essa palavra. A palavra dom significa presente.
A justificação, ela vem do sacrifício de Cristo, não é das nossas obras. Ele a conquistou para nós. Irmãos, tem um cântico, que eu não sei se os irmãos lembram, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito o quê? Nosso. Por que é direito nosso? Porque foi imputado. Deus pegou todos aqueles benefícios, tudo que Jesus conquistou na cruz, e aplicou para as nossas vidas. Se Deus não tivesse aplicado, teria ficado lá, e nós estaríamos em estado de condenação. Aí o apóstolo Paulo quer chamar a atenção para a gente entender isso com profundidade. Ele diz assim: nós fomos crucificados juntamente com Cristo. Significa que Ele estava lá em nosso lugar, nos representando. É como se estivéssemos lá. Em contrapartida, Ele nos fez embaixadores. Falamos em nome dEle. É como se fosse Ele, nós falamos em nome dEle. Mesma coisa. Consorte. Lá na cruz, recebemos todos os benefícios. Ele se entregou pelos nossos pecados. Esta justificação, ela é gratuita, é um presente que Deus concede ao homem. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. A palavra grátis mostra um presente sem pagamento, é favor imerecido, é presente de Deus. Vamos parar aqui. Próximo domingo vamos tratar a questão da regeneração. Então, para lembrarmos mais uma vez, Deus nos justificou, Deus nos declarou justo, Deus nos fez justos diante dele por causa do sacrifício de Cristo. Ao nos declarar justos, temos que pensar que agora nós vivemos em paz com Deus, nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus, justificados, e nenhuma acusação poderá vir contra nós. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta?